programa Estação Saúde está no ar, hoje num lugar um pouquinho diferente, né? Para quem nos assiste toda semana, hoje nós estamos aqui num consultório, um ambiente um pouquinho diferente do estúdio, mas também de uma forma muito especial, que é para levar mais uma vez um tema muito interessante, que é a osteomielite. Para tratar sobre o assunto, eu recebo o ortopedista Dr. Giovanni Benedetti Camizão. Doutor, já é de casa, né? Mais uma vez, muito bem-vindo, né? Prazer sempre estar com vocês aqui. Ao programa Obrigado, Estação Saúde. Doutor, qual é a origem dessa inflamação nos ossos? A osteomielite é um processo, na verdade, infeccioso e inflamatório, né? A gente diferencia a questão inflamatória da questão infecciosa, porque, teoricamente, a questão infecciosa demanda um processo purulento na estrutura do osso. E a questão inflamatória nem sempre vem acompanhada desse material, né? Então, a osteomielite deriva do grego osteos, ossos, mielites, medula, inflamação da medula do osso. Então, o conceito de osteomielite, na verdade, é uma inflamação, uma infecção, né, com presença de material purulento, em geral causada por bactérias, né, dentro da estrutura óssea, né. Doutor, qual é o sintoma em geral? Assim, eu sei de alguns casos que foi descoberta a osteomielite depois de um processo cirúrgico, mas geralmente, assim, qual é o principal sintoma que os pacientes sentem? Basicamente, a gente divide a questão da osteomielite em dois tipos, segundo a maneira com que ela se apresenta. A causa exógena, ou seja, existe um processo traumático na estrutura do osso, uma cirurgia, por exemplo, seria uma possibilidade, uma fratura exposta com continuidade do material externo e contaminação do osso por esse material contaminante externo, qualquer estrutura inflamatória que esteja adjacente ao osso, que possa penetrar o material infeccioso para dentro do osso. E outra maneira também que existe a osteomielite seria a causa hematogênica. Existiria um foco infeccioso à distância, né, distante do osso-alvo, né, que através da corrente sanguínea ou linfática essa bactéria poderia ser carregada pelo sistema circulatório, se assestando na estrutura do osso. Isso costuma ser uma das maneiras mais frequentes até de osteomielite acontecer. A outra causa existe, mas basicamente o que é mais comum, principalmente em crianças, é um ponto que a gente vai falar em seguida, é de maneira hematogênica, né? Ou seja, um foco à distância. E quem é que está mais propenso a desenvolver? Tem algum sexo, alguma idade, alguma profissão? Em relação à parte de a questão sexo não teria tanta diferença, né? Não teria uma prevalência sexo feminino ou masculino. Agora, vamos dizer que as crianças seriam um grupo etário muito propenso a ter esse tipo de lesão. Outro grupo etário, trabalhadores que tenham contato com elementos que poderiam agredir a estrutura óssea, então trabalhadores em construção civil, etc., que podem ter um acidente, um exemplo, claro, né, onde possa haver uma fratura, pessoal que anda de moto, acidentes de trânsito, né, mas basicamente os trabalhadores e as pessoas que dirigem veículos, podendo ter fraturas expostas com comunicação do osso direto com o meio externo. As crianças, doutor, é comum acontecer em criança, não? Muito comum acontecer em crianças. Muitas vezes a criança tem um foco, a principal causa seria a causa hematogênica, como foi falado anteriormente. Então essas crianças teriam um foco à distância, por exemplo, uma amidalite, uma otite, uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, uma infecção renal, urinária, essa bactéria poderia pegar a corrente sanguínea indo em direção ao osso. Obviamente também pode acontecer em adultos. Um grupo etário nos adultos que poderia acontecer muito esse tipo de acometimento hematogênico seria, por exemplo, uma pessoa que está com uma imunodepressão, HIV positivo, com câncer, que diminuiria a imunidade, deixando a estrutura óssea mais fragilizada, e a bactéria oportunista que está ali pode tomar a corrente sanguínea indo se assestar a estrutura óssea. E ela é sempre tratada da mesma forma, doutor? Tem alguns casos que algumas cirurgias que colocam pinos, que às vezes desenvolvem o local ao redor. É assim que funciona geralmente, não? Sim. Em linhas gerais, quando tu tens uma osteomielite hematogênica aguda, por exemplo, aquela que vem de um foco à distância e vai se comunicar em direção à estrutura óssea, em geral a pessoa começa a apresentar dor óssea, uma dor no local, muitas vezes com febre,
né? Nem sempre, mas muitas vezes com febre. Em geral, dor à palpação, queda do estado geral, principalmente nas crianças, né? Dor ao caminhar, dor ao tocar o local. E havendo uma suspeição, se leva ao consultório médico, e o médico, desconfiando que possa ser isso, faz inicialmente um exame de radiografia, que às vezes não aparece. Mas insistindo na suspeita, pode fazer exames de hemograma, exames sanguíneos, que poderiam já mostrar o processo inflamatório. Em alguns casos, pode fazer uma ultrassonografia, ou até mesmo uma ressonância magnética, que é um exame mais sofisticado, que poderia mostrar as lesões nos estágios iniciais. Quando tu consegues pegar em estágios extremamente iniciais, muitas vezes tu consegue tratar de maneira antibiótico terapia, de maneira conservadora, sem necessitar de fazer o tratamento cirúrgico, que é um das grandes pilares do tratamento da osteomielite. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, osteomielite. Não saia daí!